Hoje a gente tem um vídeo meio polêmico porque a gente vai falar sobre sexualidade e quadrinhos. Ou melhor, a homossexualidade e os quadrinhos. Será que é tão absurdo assim esses personagens saírem do armário? Será que todos os personagens que são homossexuais nos X-Men sempre foram? Então, espera um pouquinho, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Eu sou o Daniel Guizar e você tá no Decifra Geek. Hoje eu convidei um dos meus melhores amigos, que é o Guilherme Smith. Ele é quadrinista. Bom, ele vai se apresentar, vocês vão ver tudo que ele é. Ele faz muita coisa. Eu teria que perder aí uns 10 minutos de vídeo para apresentar ele. E a gente vai falar sobre a saída do armário de dois grandes personagens dos X-Men. O Estrela Polar e o Homem de Gelo, que foi uma coisa mais atual. O Ministério da Saúde adverte que por motivos de não testei antes, a imagem, o som e o aplicativo em si não são tão legais quanto eu queria. Boa noite. Bom, confere aí. Bom, como eu falei, eu ia chamar o Gui, meu amigo aqui. E Gui, se apresenta aí pra todo mundo, fala quem é você, o que você faz, quem é você na fila do pão. Então, meu nome é Guilherme Smith, eu sou publicitário de formação, eu sou mestre em Memória Social e Bens Culturais, agora estou fazendo doutorado em comunicação. E tive um blog chamado Splash Pages por 10 anos, agora estou trabalhando no Vício, no site O Vício. E também colaboro com Literatura RS, falando sobre quadrinhos. Muito legal. Eu conheço o Gui há muito tempo, acho que mais de 10 anos, né, Gui? Mais de 10 anos, com certeza. Uma das coisas que me inspirou a fazer esse vídeo foi uma matéria sua no Splash Pages, falando sobre a saída do armário, do North Star. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa história. Quem quiser conhecer a matéria certinho, então é só olhar ali embaixo, coloquei o link para Splash Pages, tá? Uma das coisas que é diferente nessa história é que ele acaba adotando uma criança que tem HIV positivo, né? Por isso ele decide sair do armário e se revelar gay. E é meio complicado colocar esses dois assuntos, né, paralelos. E teve uma certa comoção nos escritórios lá, né, da Marvel, né? Na verdade foi porque eu sabia que essa história era uma história histórica, né? Um dos primeiros momentos que o super-herói saiu do armário, né? Acho que foi o primeiro, talvez, a sair do armário. Fora o Estranho lá, que era DC Comics, mas a Marvel, acho que foi o primeiro. O Estrela Polar, então, foi o mais emblemático, talvez, super-herói gay até então, que a gente tinha antes do Homem de Gelo, né? Então eu queria saber como é que foi essa saída do armário dele, até porque eu estava estudando isso no meu mestrado, né? Eu li sua matéria e eu achei muito engraçado, eles tendo uma super conversa e, tipo, quebrando paredes. Eu sou gay! Tem um personagem, eu acho que da Era de Ouro, dos que eles dizem que eles fazem tipo um retcon, né? Em Alpha Flight 106 somos apresentados ao Major Mapleaf, que graças a um retcon é um herói da Era de Ouro da Marvel. Aqui Estrela Polar luta por uma bebezinha abandonada com HIV e Mapleaf busca vingança pela dor de perder o único filho para a mesma doença. É engraçado, né, como nos anos 90 ali tinha o pacote gay. Sim. Se vamos falar de gay, já vamos falar de adoção, vamos falar de HIV. Sim. E sobre a sexualidade mesmo, o gênero. Isso que tu falou do pacote, também tem aquela história do Hulk, não sei se tu se lembra. Tem preconceito, tem LGBT, tem HIV, e é bem interessante essa história, assim, uma das histórias mais pesadas, assim, que eu li naquela época. A gente tem que lembrar também que é uma saída do armário nos anos 90. Sim. E se achava muito nessa época que ter HIV só tinha a ver com ser gay. Né? Sim, inclusive daí tem a metáfora do vírus legado, né? Nos X-Men eram vírus que só os mutantes pegavam, e daí descobriu-se depois que os humanos pegavam também esses vírus. Você conhece esse autor, Bill Mental? Infelizmente, em 92, o Bill sofreu um acidente, sofrendo sequelas até hoje. Em 87, ele era o escritor, o roteirista de Tropa Alpha. Ele estava escrevendo, naquela época, a Tropa Alpha, e ele começou a dar mais indícios que o Estrela Polar era gay, sendo que sempre o Estrela Polar ele já foi escrito para ser um personagem gay. E ele começou a dar indícios que o North Star ele estava com uma doença que era muito séria, que estava tossindo muito, que estava tendo problemas respiratórios. Começou a dar a entender que era o HIV. Daí ele saiu dos quadrinhos, a Marvel, não vamos mexer com isso. Daí, de repente, o Estrela Polar virou
um duende e tinha uma doença mágica. E daí, quando ele finalmente foi para as mãos do Scott Lobdell, finalmente pôde falar dele ser gay. Mas isso que tu falou do Bill Mantle usar ele como uma doença e tal, o John Byrne, né, que foi o criador do personagem, ele mesmo já dava, se for ler as primeiras histórias da Tropa Alpha, tu já vê que o Jean Paul, né, o Estrela Polar, ele tem um tutor. Aquele negócio dos yaoi, né, que tem o mais velho, o mais novo e tal, são tutorados e tal, aquela coisa também da Grécia Antiga, né. A Grécia, eu ia falar da Grécia. Os mais novos, né. Então, acho que desde a criação dele era entendido para ficar meio que nas entrelinhas que ele era gay. E essa história não chegou aqui no Brasil, né? Ele sair do armário. Não chegou aqui no Brasil. Inclusive, quando o Scott Lobdell veio para a Comic Con no ano passado, eu peguei a fotografia essa edição também. Ah, é? Você tem essa edição? Tem. Muito legal. A gente tem que lembrar que a gente estava nos anos 90, não tinha internet. Tudo que chegava por revistas, tipo Herói, o Wizard, que chegou um pouco depois. Eu não lembro se alguma dessas revistas noticiou isso. Até porque a Tropa Alpha não era uma equipe muito importante pra gente aqui. A gente estava anos sem receber a história deles. Essa história não saiu aqui, né? Então não foi uma grande comoção pra gente. E o título também acho que estava perto do cancelamento quando saiu essas edições. Acho que as últimas edições estão muito próximas ali daquela época. Então é uma coisa, a gente tem meio uma impressão aqui no Brasil, que eu não sei se eles têm lá fora, eu acho que não, que o Estrela Polar sempre foi gay, né? Tipo, não, ele é um personagem que nasceu gay, não teve nenhuma polêmica. I was born this way. I was born this way, é isso, todo personagem tem que ser criado gay, tem que falar na hora, não existe sair do armário, todo mundo já saiu do berço falando sou gay. E não, a gente sabe que não é assim, né? É porque eu acho que vai se perdendo um pouco a noção de como as coisas eram. Porque hoje em dia, com 14 anos, com 15 no máximo, você já fala sobre isso na escola, você já sabe o que está acontecendo, e você sabe que se você falar isso, não vai ser o fim do mundo. Agora, nos anos 90, nossa geração teve que esperar chegar ali aos 19, 20 anos para poder falar, acho que eu sou gay. Acho. Acho. Porque ainda tinha toda a coisa do ser escondido, né? Você tinha que primeiro marcar um encontro na sala de bate-papo do UOL, ou ir numa boate e conhecer alguém, para daí você poder falar, eu sou gay, porque até então é só um macho. Aquela cena do X-Men 2 já tentou não ser? Então, quando foi que descobriu que era... Um mutante? Exatamente. Agora, já entrando no Homem de Gelo, a gente está vendo personagens que cresceram reprimidos saindo do armário, né? Eu acho que tem a ver também com as gerações, né, das pessoas LGBTs, né? Tem a geração pré-Stonewall, né, que é o movimento dos direitos gays, né? O movimento não, mas o estopim das marchas de direitos gays, das paradas gays e tudo mais, né? Que lidavam com a sua identidade gay de um jeito, que era ficar dentro do armário e ter família, ter filhos e mesmo assim se relacionar com homens. A geração pós-Stonewall que se relaciona de um jeito um pouco mais aberto, que já consegue lidar um pouco mais com esse estigma, né? Vamos dizer que é um estigma, porque é uma marca que as pessoas têm da sociedade, mas ainda assim demoraram muito para se assumir. Daí tem a geração pós-AIDS, né, que é mais aberta, assim, que talvez seja a nossa geração, nos anos 90 e tal, os 2000. Tá com uns 30 e poucos, assim. Isso, e a geração dos millennials, né, que já não tem mais, não tem nem se importa em se chamar de gay, ou se chamar de lésbico, ou se chamar de bissexual, eles não estão nem aí para esses rótulos. Tem esse sentido das identidades sendo pulverizadas já. E é engraçado porque quem não viveu, tudo parece ser muito fácil, né? Tipo, então por que não disse antes que era gay? Essa jogada fora do armário do Homem de Gelo, a gente já sabia o que tinha acontecido, já tinha saído em todos os sites, a internet só falava disso. Pessoas com ódio, pessoas comemorando. E eu acho que é muito identificado com essa cena, não que não tenha também um pouco de querer arrebanhar a cultura gay também, para poder vender mais revistas, e tanto que depois o Homem de Gelo ganhou um título próprio, né, só para falar sobre essas questões. Eu acho que sim, teve um pouco
de pensar no consumo, pensar em lacração, que eu acho uma palavra bem idiota, mas enfim. Começou lá com o Bryan Singer, né? Na X-Men 2, que ele colocou o Homem de Gelo naquela cena, revelando que era mutante, mas fazendo uma metáfora, fazendo ali uma ligação com como é que é uma saída do armário, só que para mutantes, no caso. Então, talvez, com esse estigma do Homem de Gelo ter essa cena ali, e também Jack Alsen ter trabalhado muito essa coisa do Esclopolar dar em cima dele, na fase dele, lá dos anos 2000, que acho que foi um pouquinho logo depois do filme, essa coisa no ar, assim, de que, talvez ele fosse. Eu dei uma pesquisada, achei umas páginas de revistas soltas aqui, que eu até vou ler, e realmente parece que sempre foi planejado. Eu sei que tem coisas, por exemplo, tem quadrinho lá de 63, e não tem como a gente falar, não, eles já queriam falar que ele era gay, não. Mas desde os anos 90 a gente tem recebido sinais, assim, de que ele escondia alguma coisa, que ele tinha vergonha de alguma coisa há muito tempo, né? E que ele lidava com isso com o humor dele, né? Com o humor escrachado dele, que é uma coisa bem própria da Shade, né? Dos gays. Então... Uma das primeiras evidências que falam do Homem de Gelo ser gay é um quadrinho lá dos X-Men originais. Eles estão falando aqui, os outros membros da equipe, o professor tinha razão, uau, ela é mesmo uma boneca, uma ruiva, olha só aquele rosto, e todo o resto, subitamente perdi a pressa em me formar, tipo, coisas imbecis de anos 60 ainda, né? E o Homem de Gelo, no canto, falando, uma garota, grande coisa, ainda bem que eu não sou um babão igual aos outros. Todo mundo, a Jean, ela entrou na equipe pra ser essa sweetheart, né? Todo mundo é apaixonado por ela. O professor Xavier era apaixonado por ela. Então, assim, qualquer homem que passasse perto dessa mulher se apaixonava por ela. E ele não, né? Por acaso é ela que tira ele do armário depois, né? Sim, então, é engraçado. Tem uma página aqui que é exatamente entre ela e ele, que é uma situação muito parecida com como ela tirou ele do armário, que eu até entendi um pouco por que o Bendis usou exatamente a Jean. Mas vamos lá, vou primeiro falar dessa página aqui. O Bob tá na casa com o pai dele, ele e a vampira, eles estavam conversando sobre, acho que ele saindo do armário, acho que essa cena até foi originária pro filme. E ele fala mais ou menos assim: todo esse lance tem a ver com isso, não é mesmo? Você só fica desgostoso com qualquer coisa que não se enquadre na sua definição limitada de normalidade. Desculpa se te desapontei, pai. Isso já é bem parecido com o que a gente tinha lá no filme, né? Daí, tem um quadrinho, o Ciclope não quis sair com a Jean para fazer compras. E o Homem de Gelo sai com ela. Por um acaso, nesse quadrinho ele tá de lado, com uma calça super colada, com uma correntinha, a calça meio rosa. Ele falando assim, o pior é que eu achei gostoso. Daí ele pensando, não entendo. Eu e a Jean lutamos lado a lado como um Homem de Gelo e Fênix, desde que eu era adolescente. Então por que eu nunca consigo pedir ajuda pra ela? Daí a Jean fala, Bob, obrigado pela ajuda com as compras. Obrigado por fazer compras comigo. O Scott tem ódio mortal dessas coisas. Daí o Bob fala, qualquer homem tem, é biológico. Daí ela pergunta, é? Daí ele fala, eu só vim com você porque, bom, você sabe, né? Daí ela tá tomando um café, daí ela só olha e tipo, é muito nítido na cara dela, ela olhando de lado assim, falando assim, eu nem imagino do que você tá falando, Bob, que tal terminar ao menos uma frase pra me ajudar? Daí ele fala, é que eu pensei que por você ser telepata, talvez você já soubesse, não? E daí fica por isso mesmo e ela ri. Que estranho, todo assim... Então, um quadrinho inteiro... Voltas pra nada. Uma página inteira pra falar que ele tinha alguma coisa que estava escondendo, não queria contar pra ela, que ela poderia saber, já que ela é telepata, e ela se faz desentendida, que tipo, ela meio que sabe, tipo, quando ela tá tomando um café e tá com o olhinho de lado, assim, tipo, ela tá sacaneando, não, fala aí, eu quero ouvir de você isso. Não cabe a mim dizer, talvez até porque seja uma Jean adulta, né? Não é adolescente que não sabe lidar com a informação. E tem diversas coisas. Depois do dia M, você lembra que ele perdeu os poderes? Ele foi um dos que perdeu? E daí, de repente, os poderes dele voltaram a funcionar.
E a Emma participando dessa história e tal, e daí ela diz que quando ela teve dentro da mente dele, tinham muitas coisas travadas. Parecia que ele tinha um revólver apontado para a cabeça dele, e que agora parecia que ele simplesmente queria que os poderes dele desaparecessem. E tinha toda essa história da Emma Frost, de quando ela dominou o corpo dele, que ela viu como os poderes dele eram quase ilimitados e que ele se continha. E daquela época tem uma jogada no ar do porquê ele se contém. Mas é engraçado, né? Porque ela acaba liberando esses poderes dele e tal, depois nunca mais eles tocam nessa história do poder ilimitado. Mas eu me pergunto se realmente não estava desde lá dos anos 90 eles estavam tentando dizer isso. Porque essas páginas, não é possível que não queriam dizer alguma coisa. Qual era o outro segredo que ele podia falar? O quê? Que... Olha, Jim, é que eu não gosto de roxo. Eu não gosto do seu uniforme verde de saia. Eu não sou mutante, sou um inumano. Tipo, o que ele ia falar? Não tinha porquê. Bom, e é isso. Acho que falando sobre representatividade dos gays, assim, a gente já conseguiu fazer um parâmetro. Bob, Professor? você tentou não ser um mutante? Queria agradecer o Gui, como a gente gravou outro vídeo logo em seguida, que vai aparecer mais pra frente aqui no canal, então já se inscreve, porque assim você recebe todas as notificações. Ó, o botãozinho fica aqui embaixo, gente, é só se inscrever. Então eu nem consegui me despedir dele ali, mas Gui, muito obrigado por essa collab, por essa conversa. Foi um bate-papo descontraído. E se você gostou desse tema, onde a gente fala sobre a nossa sociedade, a cultura geek, os quadrinhos e etc., então já curte essa playlist que tá na tela agora, porque ali a gente fala sobre as mulheres e a cultura geek, a dificuldade de encontrar bonecos de figuras femininas, como as mulheres eram tratadas nos quadrinhos e até nos desenhos dos anos 80 e 90. Fui!